Muito bom dia, prezado telespectador. Hoje é quarta-feira, dia 9 de dezembro de 2020 e o Conecta News inicia sua transmissão ao vivo, levando até você os principais fatos que se tornam notícia no dia de hoje. E ao meu lado, o bom dia para Beto Guidini. Bom dia, Thiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje, quarta-feira, 9 de dezembro de 2020. Hoje é dia do fonoaudiólogo. E também a previsão do tempo para esta quarta-feira é de sol entre nuvens aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 14 graus e à tarde poderá chegar aos 27 graus. E neste momento já fazem 18 graus aqui em Nova Prata. E as nossas principais manchetes desta manhã de quarta-feira, começamos pela economia. Os preços dos alimentos acumulam alta de 25% no ano. E na agricultura, de acordo com consultoria especializada, a rentabilidade da soja e do milho pode triplicar na safra 2020-2021. E pelas notícias do mundo, a última fase dos testes clínicos da vacina de Oxford tem eficácia média de 70,4%. E na política, o ministro da Saúde, Pazuello, diz aos governadores que a campanha de vacinação no Brasil contra a Covid deve começar no final do mês de fevereiro. E pelas notícias da atualidade, senadora argentina quer estampar fotos de Maradona em dinheiro do país. E no esporte, o Internacional investiga funcionário que interpreta o Saci por suposto vazamento de dados às vésperas da eleição colorada. E pelas notícias do estado do Rio Grande do Sul, o pagamento do IPVA 2021, com desconto, começa no dia 16 de dezembro. E as informações da Serra e do Planalto, a Justiça Eleitoral mantém a decisão que cassou a chapa vencedora às eleições de Bento Gonçalves. E pelas notícias da nossa região, roteiro, termas e longevidade é divulgado pelo país. E dentro de alguns minutos, Monalise Canali ao vivo com a sua chamada externa, trazendo as principais informações do nosso núcleo de jornalismo nessa manhã, que começou nublada, agora vai abrindo um sol, Beto, e nós vamos às notícias da economia. Começamos pelo portal Petronas News. A inflação medida pelo INPC tem alta de 0,95% em novembro. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, de novembro, registrou alta de 0,95%. A variação é maior do que a de outubro, que subiu 0,89%. E de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é o maior resultado de um mês de novembro desde 2015, quando o indicador ficou em 1,11%. No ano, o INPC acumula alta de 3,93%. Nos últimos 12 meses, o índice é de 5,2% e ficou acima dos 4,77% registrados no período imediatamente anterior. E em novembro de 2019, a taxa era de 0,54%. Muito bem, Beto, a gente chamou e ela já chegou, Monalise Canali, ao vivo da Avenida Placidina de Araújo. Hoje, Monalise. Diabetes, exatamente. Estamos aqui na Placidina, na verdade, atravessa com ela, nesse lugar onde o pessoal desse Estúdio Conexão já deixou tudo em clima natalino, né? Como se pode perceber. Mas nessa manhã de quarta-feira, dia 9, a gente percebe que o sol já está lá em cima, então se você ainda não saiu de casa, quiser levar um casaquinho só para garantir se seu ambiente de trabalho tem ar-condicionado, pode levar. Mas se não, a manga curta é a mais aconselhada. Seguindo sobre o nosso núcleo próprio de jornalismo, nessa manhã, então, nós temos uma reportagem para apresentar para você o Camping Carreiro, lá de Serafina Correia. Um camping que, se você é da nossa região, você já deve ter ouvido falar. Uma divisa entre Serafina, Nova Bassano, muito bacana o lugar e a gente apresenta para você. Além disso, nós temos um Acontece do município de Nova Prata que traz as informações então sobre as perfurações dos poços artesianos que aconteceram nos últimos anos aqui no nosso município. E além disso, hoje, dia 9, é dia do fonoaudiólogo, então a gente vai conversar com Cláudia Zotes, um ao vivo com ela, para entender um pouco mais sobre essa profissão. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês. Muito obrigado, Monalise, pelas informações. Clima natalino aí na cidade, apesar de todos os pesares, Beto.
Nem parece, mas a gente está chegando em dezembro. Até porque essa semana tá meio frio, né, Beto? Também esse verão está frio, né, Thiago? E seguindo com as informações da economia pelo portal da CNN Brasil. Puxados por arroz, carne e óleo de soja, os alimentos têm alta de 25% no ano. Os preços dos alimentos acumulam alta de 25% este ano. Nas prateleiras, o arroz subiu 62% no varejo. Produtos derivados da soja e do milho também estão com valores mais salgados para o bolso. E a carne bovina aumentou 53% nos últimos 12 meses. O preço das matérias-primas brutas, a desvalorização do real e o aumento do dólar no mercado externo são algumas das razões dos preços dispararem. Isso mesmo, Beto. E os efeitos da pandemia no setor econômico, em especial no automotivo, são documentados pelo portal IG Economia, porque a falta de insumos e o aumento da nova onda da Covid-19 elevam os riscos de paralisação das montadoras. O alerta foi feito pela associação do setor, que representa as fábricas de automóveis. A falta de insumos, como peças e outros componentes, a ausência de matéria-prima, seja por afastamento ou por fechamento de algumas indústrias, coloca em risco a produção automobilística durante esse mês de dezembro. E, segundo o portal da Reuters, a Mastercard prevê que o Banco Central autorizará o WhatsApp para pagamentos no primeiro trimestre de 2021. A Mastercard previu ontem, terça-feira, que o Banco Central pode autorizar no primeiro trimestre de 2021 o uso do WhatsApp para pagamentos, após terem sido solucionadas preocupações do regulador sobre a inovação. Segundo o Banco Central, que suspendeu o serviço anunciado pelo WhatsApp em junho, alegando a necessidade de que ele passasse por um processo de autorização. O modelo previa a transferência de recursos por meio de aplicativo através de cartões, com o uso de sistemas de pagamentos existentes da Visa e também da Mastercard. E Beto, agora falando sobre agricultura, as informações que vêm do Canal Rural. A exportação de milho do Brasil subiu 44% na primeira semana deste mês de dezembro. As vendas externas da soja continuam em queda após embarques volumosos nos meses anteriores, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior. Então, na primeira semana de dezembro, foram exportados aí uma média diária de mais de 280 mil toneladas de milho, o que representa um aumento de 44% no registro que foi feito no primeiro mês do ano passado. E também pela agricultura, segundo o portal Notícias Agrícolas, a rentabilidade da soja e do milho triplicam no Brasil para a safra 2020-2021, calcula a Agrinvest. A rentabilidade tanto da soja quanto do milho na temporada 2020-2021 mais do que triplicaram no Brasil, como mostra um cálculo do Agrinvest. Os preços mais elevados refletem um cenário de oferta escassa, demanda muito forte e algum favorecimento que ainda vem no cenário cambial. O mesmo já pode, inclusive, ser observado para a soja 2021-2022, quando a rentabilidade poderá ser um pouco menor, mas ainda assim historicamente alta, registrando ao menos o dobro da média das últimas safras. E agora, com um oferecimento especial de Tá na Roda Pneus, o Auto Center mais completo da região, Dom Antônio, Empório de Carnes, Unimed Vale das Antas, Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Piantari, Viveiro de Mudas e Adilnet Telecom, as informações do mercado financeiro. Começamos pelo câmbio. O dólar fechou ontem a R$ 5,13, o euro a R$ 6,20, a libra R$ 6,84. Pela Bolsa de Cereais, a soja máximo R$ 137,35, mínimo R$ 135. O milho máximo R$ 67,00 e mínimo R$ 59,00. Já para o preço do arroz máximo R$ 117,50 e mínimo também R$ 117,50. Já para o preço da carne, a arroba do boi máximo R$ 265,00 e mínimo R$ 255,00. Arroba da vaca máximo R$ 260,00 e mínimo R$ 245,00.
Beto, e os movimentos nas bolsas de valores do dia de ontem, já encerrados? Ibovespa fechou acima dos 113 mil pontos com uma alta de 0,18. Dow Jones alta de 0,35 e Nasdaq alta de 0,50. Nesse momento, todos os mercados europeus operam no positivo. Os números já encerrados no Oriente. Nikkei em Tóquio, alta de 1,33 e o chinês Xangai, queda de 1,12. E agora seguimos com as informações, agora pelas notícias do mundo. Agora são 8 horas e 15 minutos. Falando com o portal UOL, com vacina limitada, a América Latina só atinge imunidade em março de 2022. Um levantamento encomendado pela indústria farmacêutica revela que a América Latina apenas voltará ao normal a partir de março de 2022. Os dados se referem à capacidade dos governos de vacinar suas populações numa quantidade suficiente para frear a transmissão e criar uma espécie de imunidade de rebanho. As informações são da Airfinity, empresa de dados científicos, que apresentou seus resultados em um evento na terça-feira, organizado pela Federal International da Indústria Farmacêutica. Beto Guidini, não se fala mais nada ao redor do mundo a não ser na vacina, a grande arma para tentar superar o coronavírus e a sua pandemia que paralisou o mundo durante o ano de 2020. E pelo portal CNN Internacional, os Estados Unidos devem aprovar de maneira emergencial o uso da vacina da Pfizer. O Comitê Executivo da Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, o FDA, órgão regulador equivalente à nossa Anvisa, divulgou nesta terça-feira um documento com dados sobre a vacina da Covid-19 produzida pela Pfizer e pela BioNTech, que será avaliada nesta semana para autorização com uso emergencial nos Estados Unidos. O que dá para comentar desse fato, Beto Guidini, é que os países do norte, os países desenvolvidos, Inglaterra, Reino Unido, estão partindo para autorizações emergenciais do uso da vacina da Pfizer para garantir as suas dosagens. E nós, aqui no Brasil, estamos discutindo se a gente deve usar ou não a vacina vinda de tal país ou de outro. E estamos perdendo tempo nessa fila e isso lá na frente vai custar caro. É verdade, Thiago. E segundo o portal da CNN Brasil, a última fase dos testes clínicos da vacina de Oxford tem eficácia média de 70,4%. A Universidade de Oxford publicou ontem, terça-feira, o primeiro resultado revisado do seu terceiro e último teste clínico da vacina contra a Covid-19, desenvolvida em parceria com a AstraZeneca, que apresentou 70,4% de eficácia média contra a doença em pessoas com idade entre 18 e 55 anos. A revisão foi publicada na revista The Lancet. A imunização prevê a necessidade de 2 doses da vacina. E o estudo ainda não conseguiu avaliar a eficácia da vacina nas pessoas com mais de 55 anos. Não houve um número de infecções suficientes nesse grupo etário para que a eficácia fosse estabelecida. E a eficácia nesse grupo depende de novos resultados do estudo, que continua em andamento. E, Beto, independente de onde vem a vacina, o importante é que ela chegue e que ela seja eficaz. Agora a gente vê um anúncio aí da reportagem do portal da BBC, Coronavac, os 4 países além do Brasil que planejam usar a vacina contra a Covid-19. Após o governo de São Paulo anunciar que pretende imunizar a sua população a partir do próximo dia 25 de janeiro, e o governo do estado do Rio Grande do Sul também sinalizar que se a vacina estiver disponível, irá comprar para trazer para nós, a China pretende usar a Coronavac, a Indonésia, a Turquia e também o Chile. São os países que estão aí despontando com essa tecnologia para uso contra o Covid-19. E eu ouvi essa, Thiago. Segundo o portal Metrópolis, em Taiwan, um homem fura a quarentena por 8 segundos e leva multa de R$18 mil. Um imigrante filipino foi multado em $100 mil taiwaneses, o equivalente a R$18 mil, após furar a quarentena da Covid-19 por apenas 8 segundos. O caso aconteceu na cidade de Kaohsiung, em Taiwan. E isolado em um quarto, o homem abriu a porta e saiu rapidamente para o corredor, mas foi flagrado pelas câmeras de segurança do hotel onde está cumprindo a quarentena.
E os funcionários alertaram a polícia, que decidiu aplicar a multa. E Beto, olha essa que eu acabo de receber nas notificações do portal G1. A Agência Reguladora de Saúde do Reino Unido alerta que pessoas com histórico de reação alérgica significativa não devem tomar a vacina da Pfizer contra a Covid-19. Houve casos de reações alérgicas, mas os pacientes que tinham histórico de alergia passam bem. Então, uma das primeiras notícias que a gente recebe nessa manhã sobre a campanha de vacinação do Reino Unido, que começou no dia de ontem, é que a Agência Britânica de Saúde adverte que qualquer pessoa com reação alérgica significativa à vacina, medicamento ou alimento não deve receber a vacina da Pfizer e da BioNTech. Então, Beto, temos aí um dos primeiros indícios de como está sendo essa vacinação que começou no dia de ontem. Tu tem alergia, Beto? Mais um fator complicador, né? Eu, Exato. por enquanto, não acho que não tenho, Tiago. E a hora é essa, Tiago, pela metrópolis. Covid-19. A Rússia indica 42 dias sem álcool para pessoas que tomaram vacina. As pessoas que tomaram a vacina russa contra a Covid-19 devem evitar a ingestão de álcool e remédios nos primeiros 42 dias após a primeira injeção. A afirmação foi feita pela vice-primeira-ministra russa Tatiana Kulikova na sexta-feira, dia 4, quando o início da vacinação em massa foi anunciado no país. E outra recomendação é que os recém-vacinados evitem aglomerações em locais públicos. O objetivo, segundo Kulikova, é preservar o sistema imunológico, uma vez que substâncias como o álcool e medicamentos podem suprir as defesas do organismo. Muito bem, Beto Guidini. Então eu quero ver aí quem é que vai querer tomar a vacina russa, sabendo que vai ter que ficar 40 dias sem dar um gorozinho, né? Ainda mais os russos que gostam de uma vodka. Como é que será que eles vão reagir a essa situação para passar o frio 40 dias sem nenhuma dose? Seguindo com informações agora do Correio do Povo, Beto Guidini, tu viu que o Monte Everest cresceu no dia de ontem? Cresceu, né, Tiago? Exatamente, isso porque China e Nepal entraram em um acordo aí e definiram a altura do Monte Everest, que fica na fronteira entre os dois países e também em conjunto com a Índia, nos Himalaias. E a altura agora do Monte Everest, o morro mais alto do mundo, por assim dizer, tem 8.848 metros com 86 centímetros. Ganhou 86 centímetros de altura o Monte Everest, que é quase da mesma altura que o Monte Parel em Nova Bassano. Então complica, né, Tiago? E segundo o portal G1, Angela Merkel é escolhida a mulher mais poderosa do mundo pela 10ª vez. A brasileira diretora de finanças da Petrobras é a 77ª. Segundo Angela Merkel, a chanceler da Alemanha, foi escolhida pela 10ª vez consecutiva como a mulher mais poderosa do mundo pela revista Forbes, que divulgou os nomes de 2020 na terça-feira, dia 8. E essa é a 15ª vez que Merkel aparece na lista. 5 vezes ela não foi considerada a primeira da lista. E ela foi eleita para o cargo de chanceler pela primeira vez em 2005 e está atualmente em seu 4º mandato. Ela anunciou em 2018 que não vai concorrer mais. E entre as pessoas que estão, uma delas também é a Kamala Harris, que foi também considerada uma das mulheres mais poderosas do mundo, Tiago. Muito bem, Beto Guidini. Kamala Harris. Famosa Kamala, como é que é o nome dela? Kamala Harris. É um charme quando o Beto Guidini fala Kamala Harris. Isso devia ser feito um áudio mandado para a Casa Branca. Ele ia ser porta-voz da vice-presidente norte-americana. E Beto, agora quem nos manda um abraço é a dona Maria de Lourdes Pagnonceri, pedindo que Deus nos abençoe. E a senhora também. E agora nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Um abraço para a dona Pagnocelli ali. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial, voltamos já. Conecta Mais, muito mais nossa. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer.
Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. E no Entrevistas do dia 14 de dezembro, nós vamos receber 2 médicos, o oncologista Rodrigo Pineda e o mastologista Roger Pontel. E a nossa pauta é biópsia de congelação. Espero vocês na segunda-feira, às 21 horas. Um tema muito interessante e que nós nunca abordamos por aqui. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Ora bolas! Toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. A Tá Na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá Na Roda, o Auto Center mais completo da região. Retornando ao vivo para você, a sua central de notícias e informação, de segunda a sexta-feira,
Todas as manhãs, religiosamente, a partir das 8 horas, você fica a par dos principais fatos que se tornam notícia na região, no estado, no Brasil e no mundo. Esse é o Conecta News, feito especialmente para te informar. Beto Guidini. Agora são 8 horas e 30 minutos. A previsão do tempo para esta quarta-feira é de sol entre nuvens aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 14 graus e à tarde poderá chegar aos 27 graus. E neste momento fazem 19 graus aqui em Nova Prata. E nós seguimos com as nossas informações agora falando sobre política. E começamos pelo portal da Reuters. Governadores pedem plano de imunização ao governo sem restrição a qualquer vacina. Governadores pediram, ontem, terça-feira, que o governo organize um plano de vacinação com um cronograma definido e sem restrição a qualquer das vacinas que recebam autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Segundo o governador do Piauí, Wellington Dias, que preside o grupo de governadores da região Nordeste e participa da reunião com o ministro da Casa Civil, Braga Neto, e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o ideal é que todos os laboratórios possam produzir o imunizante para o Brasil. O ideal é que, se a gente tiver todos os laboratórios produzindo vacina para o Brasil, para que possamos, o mais rapidamente possível, sair desta crise, afirmou o governador. Exatamente, Beto. Agora começam as polêmicas entre federação e estados federados, a União e os estados que não entram em acordo sobre os protocolos e os planos de vacinação. E pelo portal Metrópolis, Pazuello diz a governadores que a vacinação deverá começar no fim de fevereiro. Numa reunião na tarde de ontem, o ministro da Saúde falou sobre acordos para adquirir vacinas contra a Covid-19 ainda no primeiro semestre. E essa pressão exercida pelos governadores contra o ministro da Saúde rendeu uma reuniãozinha meio a lá bate-boca no dia de ontem. Isso porque o governador de São Paulo, João Dória, se manifestou contrário aos planos do governo federal, e o governador de Goiás, também Caiado, se manifestou de forma aí de que o governo federal não está mostrando um trabalho muito eficaz para trazer uma vacina em curto prazo para o Brasil. E enquanto nós cá discutimos, o mundo lá fora vai se vacinando. Isso mesmo, Tiago. Segundo o portal Metrópolis, o Brasil escolheu cobertura mínima em Aliança Mundial de Vacinação. Segundo o governo brasileiro, optou pela menor cobertura de possível Aliança Mundial de Vacinas, a COVAX. O governo tinha a possibilidade de solicitar vacinas que poderiam atender até 10% a 50% da população de seus países. O Brasil escolheu solicitar a quantidade para 10% dos brasileiros, a menor taxa da cobertura permitida. E as informações são do UOL. E segundo o Ministério, optou por assegurar o mínimo de 10%, mas é importante ressaltar que, conforme previsto no contrato de adesão, a pasta pode adquirir mais vacinas junto aos laboratórios que integram a aliança, disse o Ministério da Saúde. E, além disso, não existe em Genebra previsão ou avaliação sobre qual poderia ser a demanda extra do governo brasileiro. Tá, e essa tocou para mim, Beto Guidini, pelo portal Rolling Stone, e aí a gente deixa um pouquinho de humor aí, porque não dá para ficar tudo muito sério, mas o presidente Jair Bolsonaro cortou o cabelo e a internet não perdoou. As comparações entre ele e o Beisola da Grande Família renderam vários memes no dia de ontem, porque teve uma celebração aí. Bolsonaro, na companhia da primeira-dama Michele e da sua filha, inauguraram um memorial no Palácio do Planalto. E o novo corte de cabelo, se o Douglas for baixando aí para nós, vocês vão ter uma ideia da quantidade de memes que rolaram aí, compararam o Beisola aos personagens de Hermes e Renato, também ao presidente, do Xerec, mas enfim. Beto, rendeu polêmica ontem e muito bom humor o novo corte de cabelo presidencial. O que tu achou? E que ficou estranho, ficou muito estranho, Tiago? E segundo o portal Correio do Povo, o MEC muda para 1º de março as aulas presenciais nas universidades federais. O Ministério da Educação, o MEC, mudou de 4 de janeiro para 1º de março o início das aulas presenciais nas instituições federais de ensino superior. A nova data foi definida em portaria publicada na edição extra do Diário Oficial da União na segunda-feira. O documento recomenda que a realização das aulas presenciais
As instituições deverão observar os protocolos de biossegurança para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Muito bem, seguindo com informações também que vem diretamente da Anvisa, pelo jornal Correio de Brasília, um novo caso foi identificado de infecção por um fungo chamado Candida auris. Uma amostra colhida em um paciente adulto internado numa UTI do Hospital da Bahia aponta a possível presença do fungo. A Anvisa emitiu um alerta, porque esse fungo, ele, na sua contaminação, ele acaba sendo fatal. E isso deve ser levado em conta porque é um grande risco à saúde pública. E essa, Thiago, falando sobre o assalto em Criciúma, segundo o portal iRegional, uma moradora do oeste de Santa Catarina é investigada por chamar os assaltantes de ídolos por assalto em Criciúma. E após a denúncia anônima, a polícia identificou e intimou uma moradora de Chapecó para prestar esclarecimento sobre suposta prática de apologia ao crime. Na ocasião, a mulher publicou seu perfil nas redes sociais horas depois do roubo ocorrido em Criciúma. Frases exaltando a ação dos criminosos e parabenizando chamando eles de ídolos. E os moradores daquela cidade que foram submetidos pelos criminosos a momentos de pânico e de risco de vida extremo devido ao uso de armamento pesado e de explosivos merecem respeito, bem como os profissionais de todas as polícias que estavam no local e atuaram no atendimento e seguem trabalhando na investigação destes crimes. E Beto Guidini, olha só, 40 anos atrás, John Lennon era assassinado em Nova York. Foi no dia 8 de dezembro de 1980, o mundo recebeu a notícia que paralisou aí praticamente todas as atenções. O sonho, de fato, havia acabado. O ex-Beatle chegava na sua casa junto com a sua esposa, a artista Yoko Ono, quando foi atingido por 4 disparos nas costas, ferido aí por Mark Chapman, o famoso assassino, em frente ao edifício Dakota, em Manhattan, onde ele ficou conhecido e eternizado pelo local em que ele foi assassinado. O cantor chegou a ser socorrido, mas não conseguiu sobreviver. O assassino, confesso, após disparar esses tiros pelas costas de Lennon, sentou ao cordão da rua e abriu um exemplar de O Apanhador no Campo de Centeio e ficou lendo porque se identificava com o personagem. Até hoje, as motivações do crime ainda são aí instigadas e o mundo se despediu de um de seus maiores pacificadores, John Lennon. Pois é, onde chegou a ver, teve manifestações em frente ao edifício Dakota, lá em Nova York, prestando homenagem a 40 anos, Beto. Isso mesmo. E segundo o portal da CNN Brasil, o ex-chefe de segurança espacial de Israel diz que ETs existem e Trump sabe disso. O ex-chefe do Diretório Espacial do Ministério da Defesa de Israel, Chaim Eshed, afirmou que alienígenas existem e que eles têm um acordo com os Estados Unidos. E segundo ele, o caso seria de conhecimento inclusive do presidente Donald Trump. A declaração do ex-membro do governo israelense foi feita em entrevista ao jornal Yediot Ahronoth. Há um acordo entre o governo dos Estados Unidos e os alienígenas. Eles assinaram um contrato conosco para fazer experimentos aqui, garantiu ele. Pois é, Beto Guidini, mais essa notícia para 2020, né? Ter um contrato interestelar aí com Donald Trump e os alienígenas. Mas será que se ele tivesse feito esse contrato, será que ele não teria sido reeleito? Pois bem, questões aí que a gente deixa para que o tempo responda. E seguindo com informações, encerrando esse bloco nas atualidades pelo portal Reuters, senadora da Argentina quer estampar notas de dinheiro do país com a feição de Maradona. Isso mesmo, ela apresentou um projeto para estampar as notas de 1.000 pesos com a cara do astro Diego Armando Maradona na época da Copa do Mundo de 86 contra a Inglaterra. O pedido vai ser analisado aí pelas autoridades argentinas. O que tu acha uma nota de 1.000 pesos com a cara do Maradona? Legal até. Vamos ver se vai sair, né, Thiago? Agora são 8 horas e 39 minutos. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. Piantari Viveiro de Mudas.
Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. Ora Bolas! Toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Retornando ao vivo para você com o Conecta News. E agora nós vamos falar sobre esporte com um oferecimento especial de Tá na Roda Pneus, o Auto Center mais completo da região, Dom Antônio Empório de Carnes, Unimed Vale das Antas, Paludo Pneus, agente autorizado Vipal e Piantari Viveiro de Mudas. Quais são as informações da dupla Grenal, Beto Guidini? Mas antes, vamos à previsão do tempo, Thiago. Agora são 8 horas e 44 minutos. A previsão do tempo para esta quarta-feira é de sol entre nuvens aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 14 graus e à tarde poderá chegar aos 27 graus. Neste momento já fazem 21 graus aqui em Nova Prata. E agora nós vamos com as informações da Monalise Canali, isso? Isso mesmo, Monalise Canali ao vivo com o dia do fonoaudiólogo. É isso mesmo, bom dia Thiago, bom dia Beto. Hoje, 9 de dezembro, é dia do fonoaudiólogo, como eu disse na primeira chamada ao vivo. E para falar sobre essa profissão, nada melhor do que conversar com a profissional Cláudia Zotes, aqui do município de Nova Prata,
que vai explicar para a gente justamente quais são as funções desta profissão, que a gente sabe que não é apenas o falar, o ouvir, e sim todo um estudo por trás disso e muito além, né? Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, né? Sim, é uma honra poder falar da fonoaudiologia, que foi instituído o Dia do Fonoaudiólogo, 9 de dezembro, porque foi o dia em que a profissão foi regulamentada, isso em 1981. Estamos fazendo 39 anos de profissão, né? E o fonoaudiólogo é um profissional da saúde que está preocupado e habilitado a trabalhar com todas as áreas da comunicação humana, seja ela linguagem oral e escrita, voz, fala, a audição e também tudo que está relacionado a questões de mastigação, respiração, deglutição. Então, assim, dentro da fonoaudiologia a gente tem muitas possibilidades. Trabalhamos com pacientes desde o recém-nascido até o idoso, né? Cada área tem as suas particularidades, então, com o bebê a gente trabalha na questão de amamentação, o teste da orelhinha, o teste da linguinha, e assim, conforme vai passando as etapas da vida, a gente sempre tem algo a contribuir para a qualidade de vida das pessoas, enfim, né? Cláudia, por ser uma área voltada à saúde, a gente está vivendo uma pandemia, né? Um problema respiratório que interfere provavelmente também na parte de fala, respiração da pessoa, né? O que interferiu no trabalho do fonoaudiólogo nesse sentido? Em relação à pandemia, o que a gente tem encontrado para auxiliar as pessoas, né, que tiveram o coronavírus ou que estão em reabilitação, né? Se encontram muitos pacientes com zumbido, então eles vêm para avaliação auditiva, encaminhado por médicos, para a gente poder dar um caminho, vamos dizer assim, né, no diagnóstico para esse tratamento. E também na questão de deglutição, muitas vezes os pacientes ficam internados, eles acabam sendo entubados e ficam acabam utilizando a sonda, e então tem que passar por um processo de reabilitação para poder remover a sonda e conseguir comer sem qualquer outro tipo de auxílio, né? Porque a deglutição, ela é bem séria, vamos dizer assim, tem toda a questão de via aérea ali, que pode ser o engasgo, né? Que pode, daqui a pouco a pessoa faz uma aspiração, faz uma pneumonia, então tem que ter todo esse cuidado para o paciente com Covid. É o que mais tem aparecido, é o zumbido e a questão de deglutição mesmo, né? Qual a importância que tu enxergas nesta profissão? A gente sabe que vai ser uma pergunta um pouco que você suspeita a falar, né? Mas qual a importância que se vê nessa profissão, principalmente agora, retornando de uma pandemia, estando talvez numa segunda onda que se vê cada vez mais? O fonoaudiólogo é um profissional que visa avaliar, diagnosticar e tratar, né, a saúde como um todo. Então, assim, além dessas situações que eu falei, o fonoaudiólogo, como ele trabalha com muitas coisas, às vezes o que a pessoa precisa é um profissional fonoaudiólogo e ela não sabe com o que ele trabalha, como que ele pode ajudar. A gente trabalha muito relacionado com outros profissionais de saúde também, tanto fisioterapeuta, por exemplo, numa fisioterapia respiratória, que está sendo muito solicitado agora na função da pandemia também, com outros profissionais, dentistas, otorrinolaringologistas, neurologistas. Então, assim, o fonoaudiólogo, como tu disse, eu sou suspeita para falar, porque ele pode atuar em muitas áreas, em todas as etapas da vida. Então, é para todos, assim, não tenho como te especificar uma coisa só, ajuda em tudo. E tratando o paciente sempre como um ser humano, como um todo, nunca só como um ouvido, como uma laringe, né? Uma criança mesmo que fala errado, ela não é só fala, ela tem todo um contexto, todo a parte do ser humano mesmo. Para finalizar esse ao vivo, então, a gente gostaria que você deixasse uma mensagem, uma lembrança a todos os fonos que nesse dia 9 de dezembro estão comemorando como você o dia dessa profissão. Então, assim, o que eu quero dizer, parabéns a todos os colegas, né? Eu tenho certeza que todos os fonoaudiólogos estão muito felizes na profissão,
porque a gente sabe o quanto é importante, o quanto a gente faz de diferença na vida dos pacientes que nos procuram, que confiam a vida deles e a saúde deles nas nossas mãos, né? Que todos consigamos manter essa essa felicidade, essa alegria em poder restabelecer e ajudar todos os pacientes e que eles sejam muito, muito, muito competentes e responsáveis, né, para que a gente consiga levar sempre a melhor qualidade de vida e saúde para os pacientes. Muito bem, em nome da Conecta Mais TV, também desejamos as felicitações a todos os profissionais, a Cláudia também por nos agradecemos por ter essa disponibilidade de conversar conosco e esclarecer um pouco mais sobre essa profissão, e hoje, dia 9 de dezembro, lembrando o dia do fonoaudiólogo, estamos comemorando. Muitíssimo obrigada, e Beto e Thiago, a gente retorna com vocês. Muito obrigado, Monalise, muito obrigado a Cláudia, parabéns pelo dia do fonoaudiólogo, profissional fundamental para desenvolver as habilidades vocais. Beto, tu foi ao fonoaudiólogo? Fui sim. Por isso que tu fala bem desse jeito. Eu tinha também refluxo numa época, então precisei de fonoaudiólogo. E agora nós seguimos com as informações sobre esporte. São 8 horas e 51 minutos. O Grêmio volta às atenções à Libertadores, segundo o portal Grêmio Net. Depois de vencer o Vasco da Gama e aumentar para 16 jogos a série invicta, o Grêmio voltou ao CT Luiz Carvalho na tarde da segunda-feira e começou os treinamentos a compromisso mais importante da temporada. Quarta, o Arena, no Tricolor, recebe o Santos no primeiro jogo das quartas de final da Conmebol Libertadores. E o time começou a ser definido de um trabalho com os atletas que não atuaram. Exatamente, o Grêmio vai jogar aí com o Santos nessa noite na Arena pela primeira partida das quartas de final da Libertadores da América. E essa partida, de acordo com o All Sports, marca 11 reencontros entre atletas aí de ex-clubes. Isso porque Grêmio e Santos têm em comum 11 jogadores que ora atuaram pela camisa santista e ora atuaram pela camisa gremista. É o caso de Vitor Ferraz, Davi Braz, Tassiano, Robinho, Pará, Madson, Marinho, Lucas Silva, Soteldo, Carlos Sanches, entre outros aí que já passaram pelos dois clubes. E essa do Inter, Thiago, segundo o portal UOL, o Inter investiga funcionário que interpreta o Saci por vazamento de dados. O Internacional está apurando um suposto vazamento de dados dos sócios do clube, alvo de denúncias da comissão eleitoral. Um dos funcionários investigados no caso é Gabriel Lagoas, ator que interpreta o Saci, mascote do clube, na maioria dos jogos. E lá, Lagoas é funcionário no Departamento de Relacionamento Social do Inter, e a conduta dele está sendo investigada, e caso se confira o envolvimento do clube, tomará medidas queria entender cabíveis. Exatamente, Beto. Esses dados a que se refere essa investigação praticamente são os dados cadastrais dos sócios colorados em dia com as mensalidades aptos a votarem nas eleições do Inter, tanto para presidente quanto para conselho deliberativo. Essas eleições coloradas saíram do cenário político, invadiram o clima dentro de campo, contaminaram a torcida do Inter e aí o resultado a gente vê, né? O clube há quase 50 dias sem vencer, transição de técnico, rixas internas, de rusgas nos vestiários, o cenário político do Inter acabou contaminando e tal foi aí longe as atitudes que se investiga um vazamento da listagem dos sócios para determinadas chapas que concorrem na eleição do Internacional. É isso que está ocorrendo nos bastidores e tudo isso foi parar na justiça. Já existem aí ações judiciais para regular essa situação das eleições coloradas. Que situação burocrática que tomou as eleições do Inter, hein, Beto? Isso mesmo. E segundo o portal UOL, também falando sobre o Internacional, também o Inter negocia a permanência de promessa convocada para a seleção da Colômbia. O Inter negocia a permanência do meia Andrés Amaya, de 19 anos. O contrato de empréstimo com o clube gaúcho vence em janeiro de 2021 e já existe uma conversa para a prorrogação do prazo. E segundo apurou, o Colorado pretende estender o vínculo no mesmo molde. Em razão da pandemia do novo coronavírus, houve paralisação no calendário de competições
e o período de atividades do clube brasileiro ficou prejudicado. E as informações do vôlei, um surto de casos de coronavírus na Liga alerta aí a Superliga e os protocolos de segurança são postos à prova. A competição feminina é a mais atingida com 32 casos positivos. A Confederação Brasileira de Vôlei acredita que o cenário reflete o momento da sociedade brasileira, mas se preocupa com o calendário apertado e os eventuais adiamentos na competição. E segundo o portal da Reuters, o Atlético de Madrid desponta como favorito ao título espanhol. Geralmente, o azarão da disputa do título espanhol, o Atlético de Madrid, está sendo apontado como grande favorito para levar o troféu da Liga após uma sequência de vitórias implacável, enquanto Barcelona e Real Madrid continuam com dificuldades na competição. O Atlético sofreu contra o Real Valladolid no sábado, mas acabou ganhando em casa por 2-0. Na 7ª vitória consecutiva no Campeonato Espanhol, deixando a equipe invicta de Diego Simeone na liderança, com 26 pontos em 30 posições. E também pelo esporte, o destaque é que o breakdance vai estrear como uma das modalidades olímpicas a partir da Olimpíada de 2024. Breakdance, surf e skate entraram para as competições oficiais da Olimpíada de Paris no ano de 2024, de acordo com a última normativa do Comitê Olímpico Internacional, que ratificou a inclusão dessas modalidades na última segunda-feira, de acordo com o presidente da entidade, Thomas Bach. E segundo o portal da CNN Brasil, organizadores estimam que o adiamento dos Jogos de Tóquio custou 1,9 bilhão de dólares. O adiamento da Olimpíada de Tóquio neste ano por causa do novo coronavírus custou cerca de 200 bilhões de ienes, 1,9 bilhão de dólares ou mais de 10 bilhões de reais, pela estimativa dos organizadores, relatou o jornal Yuri neste domingo, citando pessoas envolvidas no evento. O Comitê Olímpico Internacional e o governo japonês foram forçados a adiar os Jogos por um ano em março, à medida do qual a Covid se espalhou rapidamente pelo mundo. E os Jogos custarão entre 1,35 trilhão de ienes, 13 bilhões de dólares ou cerca de 69 bilhões de reais, antes do adiamento, informou o jornal. Muito bem, Beto, vamos para um rápido... Não, temos uma matéria, desculpe, ia chamar o intervalo, mas Beto tem uma matéria para nós e na volta a gente retorna com as informações do estado e também da nossa região. Agora são 8h57. Você que é da nossa região provavelmente já ouviu falar do Camping Carreiro, em Serafina Corrêa. E na reportagem a seguir, a nossa equipe apresenta todas as possibilidades que você tem dentro deste ambiente. Vamos conferir. Desde a década de 70, os serafinenses e os turistas da região já desfrutavam aqui do Camping Carreiro. Sua infraestrutura, com o passar do tempo, foi crescendo cada vez mais e hoje a gente te conta nessa reportagem um pouco mais da história desse ponto turístico, que liga os municípios de Nova Bassano e Serafina Corrêa. Uma das paisagens naturais mais fascinantes de Serafina Corrêa, certamente, é o Camping Carreiro. O nome do local deve-se ao rio, belo e exuberante, que banha e divide os municípios de Serafina Corrêa e Nova Bassano. O rio Carreiro tem a nascente na divisa dos municípios de Ibiraiaras e Lagoa Vermelha, e é um dos pontos turísticos mais visitados do nosso município, principalmente na temporada de verão. O camping possui aproximadamente uma área de 175 mil metros quadrados e está localizado distante cerca de 7 quilômetros do centro da cidade. Não se sabe precisar a data, mas muito antes da década de 70, as famílias serafinenses já passavam os domingos aqui no camping, sendo uma opção de descanso, lazer e diversão da época. A ponte que liga os municípios de Serafina Corrêa e Nova Bassano foi construída em 1968, sendo um marco
no desenvolvimento e no progresso da região. É um local que possui quadras de areia para a realização de vôlei e futebol, áreas onde são realizados campeonatos de bochas, quiosque, gigas, edificação para a realização de eventos, pista de rodeio, pista de motocross, ginásio poliesportivo, mata, área de camping e lazer, igreja, além de mergulho, natação e esportes aquáticos que são realizados aqui no Camping Carreiro. Um espaço aberto à população serafinense e aos visitantes. Para acampar, os veranistas poderão usufruir de banheiros, churrasqueiras, internet sem fio, áreas de lazer e toda a infraestrutura do camping. O local também dispõe de restaurantes, lancherias e camelôs, que são credenciados e se encontram no nosso município todo ano. Venha você também conhecer uma das paisagens mais lindas do nosso município. Você que já conhece, venha prestigiar novamente. Você que não conhece, venha nos visitar. Abraço! Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus, oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes.
E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Ora Bolas! Toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. Retornando ao vivo para você para o último bloco do Conecta News dessa manhã do dia 9 de dezembro, quarta-feira. Beto Guidini, como está o céu em Nova Prata nesse momento? Agora são 9 horas e 5 minutos. A previsão do tempo para esta quarta-feira, Thiago, é de sol entre nuvens aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 14 graus e à tarde poderá chegar aos 27 graus. Neste momento fazem 21 graus em Nova Prata. E nós vamos seguindo agora com as notícias do estado do Rio Grande do Sul. Começamos pelo Jornal do Comércio. A Fiergs projeta queda de 6,8% no PIB gaúcho em 2020. Como era de se esperar, a pandemia do coronavírus afetou fortemente a economia do Rio Grande do Sul, até mais do que a brasileira. De acordo com projeções do Fiergs, o estado deve fechar o ano com uma redução de 6,8% no PIB, contra 4% do resultado do país. Um dos motivos que contribuiu para este desempenho inferior à média nacional foi também a estiagem que assolou o território gaúcho. Os percentuais foram apresentados na manhã de terça-feira durante o balanço e perspectiva da economia 2020-2021. Um evento que neste ano foi realizado através de videoconferência devido à Covid-19. E pelo portal Litoral na Rede, a informação que nós recebemos é que o Rio Grande do Sul poderá comprar vacina da Coronavac produzida pelo Instituto Butantan. O governador Eduardo Leite disse que se trata de um plano de contingência, mas que a prioridade é plano de imunização do governo federal. Então o governador declarou aí no dia de ontem que caso o governo federal não apresente um plano satisfatório ou no prazo estipulado como razoável pelas autoridades, o estado do Rio Grande do Sul adotará um plano de contingência e a primeira vacina a ser trazida será a Coronavac do Butantan. E segundo o portal G1, o pagamento do IPVA 2021 com desconto começa no dia 16 de dezembro. Segundo o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores IPVA 2021, com desconto começa na quarta-feira, na próxima semana, 16 de dezembro, aqui no Rio Grande do Sul. Ao todo, quem antecipar o pagamento pode ter um desconto de 6%. E proprietários que tiverem descontos bom motorista, condutores que não tiveram registro de infrações nos sistemas e bom cidadão, contribuintes que participam do programa Nota Fiscal Gaúcha e a solicitação de notas do CPF na hora da compra, podem ter uma redução de até 25,5% sobre o valor total do IPVA. E Beto, agora um caso que ocorreu nesse ano na região do Vale dos Sinos e que sensibilizou sobre as questões da causa dos animais domésticos. A antiga tutora de Tintim, tu lembra desse episódio, Beto? Certo. O cachorrinho deficiente que foi abandonado 2 vezes no mesmo dia em uma decisão judicial. O juiz do caso aí aceitou a denúncia de maus tratos contra os animais e também definiu que Tintim pode ser adotado por uma nova família. Atualmente ele está com a guarda aí sobre a proteção do secretário de Proteção Animal de São Leopoldo, Anderson Ribeiro, e poderá ser repassado a uma nova família. E Beto, uma informação que a gente traz do portal Sul 21 também, aconteceu ontem na Vila Cruzeiro, lá em Porto Alegre, após a morte de uma mulher durante uma operação policial. Uma grande revolta tomou conta das ruas da Vila Cruzeiro, queimada de pneus, faixas, protestos contra a polícia, né? Jane, uma pessoa conhecida e querida na comunidade, o assassinato dela causou comoção. No início da tarde, moradores realizaram um ato denunciando a violência policial e pedindo aí justiça pelo fato.
as autoridades policiais lançaram notas falando aí sobre a situação do episódio. E de acordo com as informações, o pelotão de choque da brigada entrou em ação para dispersar manifestantes que estavam bloqueando a avenida, usando bombas e balas de borracha. Os policiais militares chegaram a entrar numa rua lateral atrás dos manifestantes, mas logo voltaram. E antes da metade da tarde, não havia relato de pessoas feridas ou detidas nesses protestos que acometeram a Vila Cruzeiro no dia de ontem. E nós seguimos com as nossas informações agora pelas notícias da Serra e do Planalto. Segundo o Jornal Semanário, a Justiça Eleitoral mantém a cassação da chapa Diogo e Amarildo em Bento Gonçalves. Após questionamento e solicitação de alterações da defesa da coligação, segundo dizem, a gente fez Bento ponto de sentença preferida pela juíza eleitoral Romane Dalcin da Justiça Eleitoral manteve a cassação da chapa vencedora das eleições 2020 em Bento Gonçalves. A decisão foi publicada na segunda-feira, de 7 de dezembro, e agora o processo segue para julgamento do Tribunal Regional Eleitoral. Na decisão de ontem, a juíza analisou os embargos da declaração solicitadas pela defesa da coligação. No entanto, após análise, a magistrada avaliou como improcedente os pedidos e manteve a sentença que condenou a chapa. Muito bem, informação que vem também de Caxias do Sul, subiu para 9 o número de idosos que vieram a óbito por conta de contrair Covid-19 no Lar da Velhice São Francisco, em Caxias, segundo o presidente da instituição. A Analice Carrer afirma que os óbitos ocorreram desde o final de novembro e esse a gente relata para você a partir do Gaúcha ZH sobre esse surto no Lar da Velhice São Francisco, em Caxias. E segundo o portal Gaúcha ZH, a Orquestra de Sopros é reconhecida como Patrimônio Cultural de Caxias do Sul. O Legislativo caxiense aprovou, em sessão na manhã da terça-feira, o projeto de lei que declara a Orquestra Municipal de Sopros como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial de Caxias do Sul. Os vereadores foram unânimes com o voto favorável e o próximo passo será encaminhado ao texto para a sanção do prefeito, que deve ocorrer ainda este ano. E Beto, informação do portal Pioneiro, a maioria das faculdades de Caxias do Sul pretende adotar processos digitais para o ingresso de novos alunos. A exceção é a Universidade de Caxias do Sul, a UCS, que realizará uma prova presencial e prevê um vestibular complementar para o mês de fevereiro. E segundo o portal O Nacional, Passo Fundo está com 100% dos leitos de UTI Covid-19 ocupados. Passo Fundo está com 43 leitos de UTI ativos para Covid-19, entre credenciados e no processo de habilitação ocupados. A confirmação é da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde. A informação da lotação dos leitos Covid foi confirmada por Marcelo Pacheco, responsável pela coordenadoria. Os procedimentos continuam normalmente, explica Marcelo. Todos os pacientes são registrados e, conforme necessidade, é feito o encaminhamento. E a transferência sempre foi uma possibilidade, destaca, relatando que a cidade já teve transferências antes. E com as informações também do portal Pioneiro, falando com a nossa região, um mês após o linchamento que provocou a morte de um homem em Nova Prata, um suspeito segue foragido. A vítima faleceu 10 dias após ser atacada por cerca de 40 pessoas e o inquérito foi concluído e remetido ao Poder Judiciário. Nesse momento, um dos suspeitos ainda não foi apanhado pelas autoridades policiais. E pelo portal Estúdio FM, o roteiro Termas e Longevidade é divulgado pelo país. Nos dias 6 e 7 de novembro, o roteiro Termas e Longevidade, microrregião no qual Veranópolis faz parte, foi divulgado ou promovido pelo Festures Gramados, junto ao estande da região Uva e Vinho da Serra Gaúcha. Agentes de viagens, guias de turismo, blogueiros e youtubers receberam informações sobre o município e região por meio da equipe Atua Serra, instância da governança regional Uva e Vinho, e representantes de diversos municípios participantes. E também com informação do portal da rádio Estúdio FM, a Prefeitura de Veranópolis está lançando a iniciativa do Natal em Casa.
para enaltecer os laços natalinos. Contudo, no atual período, a campanha pede que as pessoas permaneçam nas suas casas nas comemorações e registrem aí as decorações de Natal e relembrem os momentos vividos para também preservar uns aos outros em meio a este cenário pandêmico. E segundo o portal Estúdio FM, os bombeiros controlaram um incêndio em hotel no centro de Veranópolis. Na tarde da terça-feira, dia 8 de dezembro, por volta do meio-dia, um incêndio foi registrado em um hotel localizado na Avenida Oswaldo da Aranha, no centro de Veranópolis. O fato foi motivado por um curto-circuito com um frigobar e uma televisão localizados em prédio. No fato, foram atingidos cerca de 20 metros quadrados, que correspondem ao quarto, a parte do corredor. O controle foi realizado pelo Corpo de Bombeiros de Veranópolis, que utilizou extintores de pó químico para apagar o sinistro. E Beto, agora uma informação que vem do Parque Caldas de Prata, aqui em Nova Prata, com um comunicado importante. O Parque das Águas Termais, em virtude da atual situação causada pela Covid-19, irá abrir apenas aos sábados, domingos e feriados. Prezado turista, entre em contato conosco na semana da sua visita para confirmar se o parque está aberto para te receber. Entendemos o atual momento e respeitamos todas as medidas de prevenção. Atenciosamente, Caldas de Prata, Parque de Águas Termais. E Veranópolis. A Secretaria de Turismo e Cultura, juntamente com o Museu Municipal, está promovendo a campanha abre aspas, o museu que nós queremos, fecha aspas, por meio de um questionário. A população veranense e visitantes poderão juntos construir a identidade do Museu Municipal, que atualmente recebe serviços de reforma e contribuir para a colaboração do plano museológico. E também informações para o município de São Jorge, que foi contemplado com uma emenda parlamentar enviada pelo deputado federal Dionilson Marcon, do PT. O valor é de R$100 mil e é destinado ao custeio da saúde básica, conforme segue aí na imagem do Facebook da Prefeitura de São Jorge. E nós seguimos com as nossas informações, agora vamos para os boletins epidemiológicos da nossa região, Tiago. Começamos por Nova Prata, casos confirmados ativos 167, óbitos aconteceram 8, recuperação domiciliar 156 pessoas, aguardando resultados 122 e isolamento domiciliar 436. Pela cidade de Fagundes Varela, casos confirmados 41, casos curados 27, casos ativos 14. Casos suspeitos em isolamento domiciliar, 14 pessoas também. Pela cidade de Cotiporã, pacientes ativos, 11. Pacientes curados, 178. Total de casos confirmados, 189. Pela cidade de André da Rocha, casos ativos, temos um caso. Casos em isolamento domiciliar, 17. Casos confirmados, 48. Casos curados, 47. Casos suspeitos, 12. Casos descartados, 76. Pela cidade de Veranópolis, casos confirmados, 815. Recuperados, 710. Negativos, 2.523. Óbitos foram 5. Hospitalizados, 1. E hospitalizados em outros. Óbitos foram 4. E hospitalizados em outros hospitais também temos uma pessoa. Pela cidade de Paraí, casos confirmados, 545. Curados, 534. Internações não temos nenhum. Óbitos foram 5. Em monitoramento, 37 pessoas. Pela cidade de Vista Alegre do Prata, confirmados 51. Descartados 176 e curados também 51. Pela cidade de Vila Flores, casos hospitalizados não temos nenhum. Curados 160. Confirmados 197. E óbitos foram 3. Pela cidade de Nova Araçá, casos suspeitos em monitoramento e isolamento domiciliar 61, internação hospitalar não temos nenhum. Casos confirmados 687, curados 671, isolamento domiciliar 11, internação hospitalar 2 e óbitos foram 3 óbitos, Tiago. Muito bem, Beto Guidini, as informações, os boletins epidemiológicos, os números que nós vamos trazendo para você. Lembrando que a região está
atingindo nesse momento números maiores do que nós registramos na primeira onda, que foi entre março e abril. E a gente vai trazendo os dados para que todo mundo tenha consciência do seu peso e do seu fator de responsabilidade nessa questão da transmissão do Covid-19. E a gente vai encerrando por aqui, antes do Beto chamar o próximo quadro Acontece. Eu mando um abraço para quem nos acompanhou, o Ale Marquinhos, a dona Teri Cúnico e o Jaison Zorzo, que estão conectados conosco, desejando uma boa quarta-feira e pedindo para que você retorne conosco amanhã, a partir das 8 horas da manhã, aqui no Conecta News. Um abraço para os nossos telespectadores, Thiago. Agora são 9 horas e 19 minutos. Durante os últimos anos, diversos poços artesianos foram perfurados em nosso município, pensando no bem-estar da população. Neste quadro Acontece de hoje, a nossa equipe explica melhor sobre estes projetos. O Conecta News volta quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia e até lá. Nos últimos anos, aqui no município de Nova Prata, diversos poços artesianos foram perfurados para beneficiar a toda a população. Nesse quadro Acontece, nós vamos te apresentar um pouco mais sobre esses projetos. Esses poços aqui, principalmente na comunidade aqui de São Caetano, Fazenda da Pratinha 1, que é ali na Vila dos Vendramin, e no Santo Stanislaus, esses poços foi um convênio do governo do estado, que foram perfurados ainda lá em 2014. E de lá para cá tivemos que vencer muitos trâmites burocráticos para poder chegar até hoje, que o pessoal usufrua da água. Foram assim muitos passos, muitas pessoas se envolveram nesse trabalho, né? Nas outras administrações também, mas são trâmites que são necessários para deixar toda a documentação em ordem, para não termos alguns problemas com o meio ambiente, questão das leis da água, né? Então a gente foi vencendo todos esses passos e chegamos nesse momento onde onde a gente está agora, a comunidade de São Caetano já está usufruindo desse bem precioso que é a água, né? Aqui é uma região onde temos muito problema de água, principalmente quando temos estiagem, né? Nessa última que passou, que foi no ano passado, que começou lá em novembro, mais ou menos um ano e pouco atrás, e veio se estendendo durante todo o ano de 2020, porque no inverno nós tivemos precipitações pluviométricas de chuva, né? Mas não foi o suficiente para encher os mananciais todos de água, tanto fontes que poços, rios e assim banhados, né? Que mantém até os rios, o nível dos rios. Então, se nós formos ver, é um ano e pouco que a gente tem essa estiagem prolongada. Então, nessa região aqui, graças a Deus, agora o pessoal já está contente mesmo com água em casa. E quem sabe, agora, neste momento, nesta semana ali que a gente está trabalhando também, estamos fazendo a rede de água, que seria toda a tubulação e as entradas, na Fazenda da Pratinha. Quando terminarmos essa etapa, a gente vai fazer no Santo Stanislaus. Então são etapas que a gente precisa ir vencendo, né? Com documentação, com a questão da energia, do meio ambiente, todas as leis da água. Então, e claro, demora porque precisamos do tempo para os profissionais fazerem as análises de toda essa documentação. Às vezes a gente também se frustra um pouco porque demora, claro. Mas temos que fazer assim porque não tem outro meio. No momento, bem que a gente gostaria que fosse bem rápido de um mês para o outro, que se pudesse resolver o problema da água. Mas aqui as comunidades estão ajudando também, em especial, aonde a gente está levando esse benefício, né?
E o pessoal se mobiliza para ajudar na tubulação, fazer o trabalho o mais rápido possível, e depois só fica a questão burocrática, que é um pouquinho mais demorada, para ser vencida. A administração atual está ultimando os detalhes, né, que seriam mais 2 poços na Volta Grande, na Fazenda da Pratinha, e na linha Garibaldi, que é resultado da situação de emergência que foi decretada no ano passado, na última estiagem. Então o governo do estado vai fazer esse convênio com a prefeitura, né? Estão vendo toda a questão burocrática, para em seguida também atender essas 2 comunidades na questão de levarmos água com qualidade e sanidade para essas famílias que também estão enfrentando o problema com essa estiagem. Né, agora que também está acontecendo neste verão, que agora vai se iniciar daqui mais uns dias, e lá para frente a gente não sabe, mas as previsões não são lá muito alentadoras, né? E nós, como Secretaria de Agricultura, estamos atendendo já há uns 40 dias ou mais algumas famílias do interior que já estão sem água. Então, a gente está de olho, está monitorando todo esse lado, os bombeiros também estão nos ajudando, né? Então, é o trabalho em comunidade, é assim que nós devemos prosseguir, até para amenizar esse problema de água, porque pode faltar energia elétrica ou alguma coisa, mas faltando água é complicado, né? Até para a sobrevivência de todos os seres vivos, né, que consomem água, não tem outra alternativa.